escuchar. Porque Muitas gracias. Sim, eu acho que né, esse campo ah, indígena, né, finalmente, por exemplo, no caso do Brasil, que foi tão massacrado e ainda é, né, territorialmente atacado, saberes totalmente esquecidos, não só esquecidos, massacrados mesmo, né, totalmente desconsiderados como não civilizados, né, que o civilizado e o educado é aquele que vai para a escola e aprende toda uma educação baseada numa educação ocidental europeia, que é a nossa formação, né? Como o suprassumo do conhecimento e da ciência, e todos os saberes indígenas considerados como folclore, né? Que bonito, como eles são inocentes, né? Eles acham que eles falam com as árvores, né? Ou eles sonham, mas imagina o sonho. O sonho não é real, o sonho não tem dimensão científica, né? Então, o fato disso tudo ter sido por tanto tempo desconsiderado e no momento em que a nossa civilização começa a colapsar climaticamente, né? E que a sociedade começa a perceber que esses saberes tão marginalizados e massacrados têm, na verdade, o poder da cura possível, né? Num fim de mundo. Então, isso começa a chegar nos estudos, começa a chegar nas universidades, não é? Como um saber, e por isso também eu sempre retomo, né, a teorização de um antropólogo como Eduardo Viveiros de Castro, que foi tão importante, porque ele equiparou os pensadores e as vivências e aquilo que chamamos de mitos indígenas com a filosofia, com os grandes filósofos. Falou assim, olha, eles não é estes filósofos ocidentais falando desses daqui que são interessantes, mas que não filosofam, né? E colocá-los no mesmo nível de diálogo, inclusive invertendo os termos. Para nós há só um mundo. Nesse universo aqui há muitos mundos. Para nós, só nós temos perspectiva. Para esse universo aqui, todos os seres ambientes têm perspectiva, né? E, portanto, direito de fala e direito de serem ouvidos. Então, você imagina o poder que como diz o Schopenhauer, né, deitado na rede, né, tomando a yacoana, né, do cipó da planta, tomando essa bebida, né, que o faz sair, digamos, né, desse plano e entrar em contato com esses seres espirituais, que são os chapires, que chegam através do sonho, né? Ele fala, esse é o nosso modo de estudo. Então, eu vou narrar para você algo complexo que tem a ver, por exemplo, eu estava com ela agora na APSA, né? Com a Glicéria Tupinambá, que é de uma comunidade, né, da Serra do Padeiro, e que recriou o manto Tupinambá. Esta é um grande acontecimento, né, desses últimos anos no Brasil, porque a Glicéria Tupinambá, né, primeiro é uma comunidade que, quando se comemorou no Brasil, se comemorou a chegada dos portugueses, 500 anos, no ano 2000, né, os Tupinambá de Olivença, da Bahia, do sul da Bahia, e ela é especificamente da Serra do Padeiro, dessa comunidade, né? Eles reivindicavam dizendo, nós somos Tupinambá. Eles não eram reconhecidos no Brasil como existentes. Os Tupinambá foram extintos, os Tupinambá históricos, que eram os que estavam na costa do Brasil com a chegada dos invasores. E que eram também os grupos que ficaram famosos por duas coisas, pela antropofagia e pela arte plumária, que inclui a confecção desses mantos, né,
feitos de penas de pássaro vermelho. Então, os Tupinambá foram efetivamente extintos, né? Milhares extintos, dizimados. Mas essa comunidade dizia: nós somos os herdeiros, nós somos Tupinambá, eles não foram extintos. Então, foi uma batalha imensa de torná-los reconhecidos como Tupinambá e garantir a ocupação territorial que até hoje não está demarcada oficialmente, mas eles conseguiram recuperar suas terras, né? A Glicéria, então, esse manto Tupinambá vem de Copenhague, na Dinamarca, para essa exposição do ano 2000. E 2 indígenas da região da Glicéria viajam para verem o manto, são levados lá. Quando eles veem esse manto, né, que data de 400 anos atrás, levado para a Europa, eles choram diante do manto e dizem: porque levaram o nosso manto embora, nós perdemos o poder. A Glicéria ouve essa história jovem, né? E no ano 2006, ela, em sonhos, né, em visões, recebe a missão de que você tem de refazer o manto. Então ela começa uma busca que vai durar, ela realiza um primeiro manto pequeno que ela consegue, mas ela não sabia nada, não tinha nem visto nenhum pessoalmente, né? Mas aí professores da região da Bahia mostram algumas fotos para ela em retroprojetor, né? Mas o fato é que ela consegue, em 2006, é só em 2018, né? Portanto, 12 anos depois, que ela consegue ir à França e ver pessoalmente um manto no museu que está no Quai Branly, em Paris. E quando ela vê o manto, né, ela tem mais visões, tem mais sonhos, né? Ela diz: o manto falou comigo, e ela retorna e começa a fazer a confecção do manto, que vai ser foi exposto em 2021 no Brasil, né? E que depois circulou o mundo, foi para a Bienal de Veneza, né? E não apenas isso, essa reconstrução do manto acabou trazendo de volta para o Brasil o manto Tupinambá que estava na Dinamarca, né? Então veja que força, né, dessa mulher, e ela inclusive fala: eu sou uma magé. Até então na literatura se conhece os pajés, que são os xamãs, né? Homens. Ela diz: o manto é coisa de mulher, e pajé, e eu sou magé, é o correspondente feminino, né? Dos pajés são as magés. E o manto era confeccionado pelas mulheres, vestido pelas mulheres também, né? E ela fala isso: a minha pesquisa é muito o retorno, né, da força das mulheres para as narrativas sobre os indígenas, né? E muito interessante ver que, e essa foi a minha proposta, o texto que eu escrevi sobre o manto, eu chamei de o quântico do manto Tupinambá, né? E comparei com a teoria dessa professora de física quântica que está na UC Santa Cruz, que é a Karen Barrett, que fala da temporalidade quântica explicada em termos para nós que somos das ciências humanas entendermos, né? E o que ela diz ali em termos da ciência quântica, repensando a temporalidade, né? E repensando aquilo que ela fala, citando Derrida, dos espectros, portanto dos fantasmas, daquilo que a gente não vê, né? Ela fala: só os cientistas de extrema sensibilidade nos experimentos percebem esse invisível que continua presente aqui. Eu não vejo, mas está aqui. A magé Glicéria vê. Então, a arte da magé Glicéria Tupinambá é também comparável à ciência quântica. Eles estão entrelaçados. E a própria Barbara diz isso. Os meus estudos de física quântica teórica e da temporalidade aprende do modo como filósofos indígenas descrevem o tempo. Então a gente está falando de algo realmente
muito grande, né? E de muita sabedoria, de modo que as nossas universidades, né, realmente precisam aprender com esse saber que ficou soterrado.